É muito bom estar aqui com todos vocês, especialmente com o grupo que eu tenho o privilégio de dialogar hoje. Como vocês veem, a idade deles somada deve dar a minha, né? E, portanto, eu tenho uma série de questões que são questões publicamente relevantes e outras são questões geracionalmente relevantes, né? E eu vou partilhar com vocês algumas das minhas curiosidades sobre o foco do nosso debate, que é, afinal, junho. O que isto deixa enquanto legado na construção da cidade que queremos, desse mundo que queremos, dessa democracia que queremos, né? Como é que junho deve ser visto e o que ele nos lega? É um pouco isso que eu gostaria de bater papo com vocês, né? Eu acho que, sem dúvida, não foi um mero eclipse, não foi algo que passou e voltamos à estaca zero ou à estaca que a gente estava em maio, né? Eu acho que, ao mesmo tempo, junho não foi como um eclipse ou como uma tempestade, como você colocou. Ele vem de um caminho um pouco mais longo. A gente conseguiu ver junho de maneira muito explícita, muito clara, exuberante. Todo mundo se perguntou o que estava acontecendo, mas eu vejo como... É claro que não havia como prever junho. Se você encaixar ele numa história até recente, né? Não só dos movimentos sociais que têm a sua história, têm o seu próprio caminho. MPL já está na rua há bastante tempo, com muita consistência no seu discurso e nas suas ações. A gente vem também nos últimos anos de uma nova maneira, uma nova estética, uma nova forma de se articular pessoas para ocupar a rua, né? Com múltiplas pautas, né? Tipos de manifestações que foram organizadas, tipos de pessoas, indivíduos que não faziam parte de movimentos de partido que, nos últimos anos, conseguiam fazer alguma coisa na rua. Colocar 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000. A gente viu isso um pouco ano passado nas eleições, viu em 2011, quando houve em São Paulo uma experiência que, para mim, foi muito pouco compreendida, mas que, para mim, inaugurou em São Paulo, que foi o churrascão de gente diferenciada. Foi algo absolutamente inesperado. Mas eu acho que o principal legado, para tentar colocar isso, assim, houve uma quebra da narrativa política no país. O debate muda, que é um pouco o tema dessa mesa, é uma nova conversa no Brasil. Eu ainda vejo muito pouco ou quase nada de uma consequência institucional, né, de como é que isso vai influenciar a nossa política macro, a política antiga, né? Eu acho que, em relação ao que aconteceu com os protestos, que é bem colocado pelo Bruno, vem de muito antes, como aconteceu no Egito também, claro, o Facebook fez uma grande diferença, mas se não tivessem 30 gatos pingados que levaram um monte de pancada, de policial, de qualquer agente de governo, para mobilizar as pessoas e ser uma base de rede para essas pessoas irem para a rua e terem algum direcionamento, aquilo não teria acontecido. Agora, eu acho que o mais importante do que aconteceu com os protestos foi que foi gerado um efeito. E todo efeito a gente tem que trabalhar em 4 tempos. Primeiro, a gente tem que sustentar esse efeito. Segundo, a gente tem que escalá-lo, depois aprofundá-lo, para aí sim fazer uma transformação. Transformação de quê? De cultura. E por mais que o mundo antropólogo, eu tenho vários amigos, admiro demais, falam, a cultura é muito difícil de trabalhar. A gente tem que sempre lembrar, cultura, acima de tudo, é um produto humano. E aí, pulando para a questão da reinvenção da democracia, acho que tem 5 pontos que são fundamentais sobre os protestos e sobre a colocação que você fez. Primeiro, a política é a mãe de todas as ciências, porque dela depende o futuro de todas as outras. Quem falou isso foi Tocqueville, fazendo uma análise da Revolução Francesa e lá da Guerra Civil Americana. Segundo ponto, o Brasil só vai mudar quando as pessoas de bem, como pessoas que estão aqui de visões diversas, mas que têm propósito, entrarem na política. O terceiro ponto, política tem que ser feita por movimentos que viram partidos. Não adianta criar um partido que não tem comunidade nenhuma e propor ideias e soluções se não tem conexão com a base. Isso aconteceu com o PSDB, que fez um bom trabalho na arquitetura do Estado, mas como não tinha conexão com as universidades, com as escolas, com os sindicatos, perdeu uma narrativa histórica para o PT, que absorveu e fez uso, correto ou errado, mas fez disso. O quarto ponto é que a gente precisa, sim, de mais competição na política. Sejam novos partidos ou sejam candidaturas avulsas, como no caso da Colômbia, onde tivemos o Mocos, que fez uma excelente prefeitura em Bogotá e não pertencia a nenhum partido. E é um fato, o Brasil é caracterizado hoje por todos os partidos serem falidos, com altos níveis de corrupção, e aqui e ali você tem indivíduos que são competentes e têm propósito. E, por fim, que essa geração que está aqui age agora, mas, acima de tudo, lembrando de uma coisa, que a causa maior tem que ser a educação, porque não existe democracia realizada sem educação de alta performance.
O que é uma grande oportunidade para nós. Muita gente fala que política é esporte de rico, e ainda é. Mas as novas tecnologias, principalmente os smartphones, que a gente trabalha muito lá no estúdio, eu e a Carol, minha esposa sócia, tivemos a honra de apresentar ontem lá no Rio, capacitam o cidadão a causar um impacto muito maior com um custo muito menor. Então, a transação econômica do custo de comunicação decaiu demais. E agora, um candidato legítimo, com uma equipe competente e com essas novas tecnologias, pode competir com os incumbentes em um novo patamar. E, por fim, a gente tem uma lei na política. Eu não sei tanto de política, mas sei que essa lei é realmente fato. Se existe um espaço não ocupado, ele vai ser ocupado. Existe um espaço não ocupado agora. Então, cabe a todos nós aqui fazer política, seja como candidato, seja como back-office, mas o momento é agora. E se a gente não fizer ação, isso vai passar. E quem sabe quando vai acontecer de novo? 50 anos, 70? Eu não quero esperar para ver. Eu acho que, sobre junho, digamos assim, acho que se ao longo da longa noite de 25 anos que o Brasil viveu e que o Brasil presenciou grandes manifestações e que lutavam justamente pelo direito de se poder falar livremente nesse país, junho de 2013 provou que, hoje em dia, o fundamental e a nossa exigência é ser escutado. Né? Porque você poder falar, você ter o direito de poder falar, mas sem o compromisso de ser escutado pelo seu governante, finalmente é um direito incompleto. Eu acho que, em todo caso, foi a maneira como eu pessoalmente percebi junho de 2013, que não parou até agora, mas quer dizer, o foco principal sendo junho. E eu acho que tem 3 elementos interessantes que coadunam com a democracia nesse exercício de escuta. Né? Então, o primeiro é a forma de atuação política que ocorreu em junho e que segue ocorrendo, mas em junho foi o foco principal. Pela primeira vez, eu acho que a gente viu tanta diversidade de demandas. Né? Muita gente dizendo, mas ninguém sabe o que está pedindo, não tem nenhuma coerência entre as propostas são antagonistas, claro que elas são antagônicas entre elas, porque a sociedade é uma sociedade em disputa, então, cada um com seu interesse, cada um com diferentes visões sobre diferentes assuntos. Mas eu tinha um ponto fundamental entre todos nós que estávamos ou ainda estamos na rua, é que nós estamos efetivamente na rua. E se nós estamos na rua, é porque não existem canais institucionais de participação efetiva onde nós possamos endereçar nossas demandas da maneira como nós achamos conveniente. E o segundo ponto que eu acho que é fundamental dessas, enfim, de junho e de toda essa mobilização, é justamente a questão do locus de disputa de poder ter mudado. A gente não está mais, em todo caso, a minha maneira de ver, não é uma disputa pelo Estado, como a gente muitas vezes viu em muitas manifestações. A gente está vendo uma disputa pela cidade. E isso é muito interessante porque é o locus onde a participação de cada um, onde a participação de cada cidadão tem mais poder, quer dizer, cada cidadão tem a propensão de ter maior poder. Eu acho que é fundamental que a gente tenha entrado nessa narrativa de governança de cidades, porque eu acho que realmente a nova governança do século XXI passa pelas cidades muito mais do que pelos estados, nação, que são conceitos mais antigos, na minha opinião. E aí, nas mudanças, a gente acredita muito nisso, quer dizer, existem ferramentas novas que a gente pode aplicar, mas a gente entende que o caminho pelas instituições democráticas é o melhor caminho para a gente começar o jogo. Né? É aquilo que a gente tem sempre comentado, se a gente não está satisfeito com o Congresso, vamos trocar o Congresso. Se a gente não está satisfeito com os partidos políticos, vamos mudar os partidos políticos, vamos formar outros partidos políticos, mas o caminho é dizer o seguinte, olha, isso não funciona, vamos tentar um negócio totalmente novo, é um negócio que nos preocupa um pouco, quer dizer, a gente procurasse um salvador da pátria, um processo que seja salvador disso, quer dizer, a ideia de agregando processos, pessoas, tem que ser uma coisa gradual. Então, foi mais ou menos por essa linha que a gente diz o seguinte, a gente precisa participar da política, a gente não pode ter medo de participar, quer dizer, tudo que as pessoas que estão lá querem é que não haja concorrência, tá certo? Então, se de fato a gente tem uma postura, olha, não queremos participar, fica mais fácil. E aí acho que vem no ponto que eu achei importante do Miguel, que é o seguinte, é entender que o indivíduo é que é o agente de mudanças. Mas o que a gente defende não são exatamente soluções de mobilidade melhores, a gente defende uma mudança total na forma como acontece a mobilidade urbana, principalmente no que se refere ao transporte público. Então, a gente defende, não é uma pequena melhoria, a gente defende uma mobilidade irrestrita, gratuita, abundante, né, que torne possível que todas as pessoas se desloquem pelas cidades, e tudo isso bancado pelos setores mais ricos da sociedade. Quando o João fala de impostos, a gente defende
que esses impostos sejam direcionados para as coisas realmente importantes e que os setores mais ricos, as pessoas mais ricas, paguem mais, quem tem menos paga menos, quem não tem nada não paga nada, e todos se beneficiam dessa política pública, enfim. Quando eu falei, né, sobre as coisas concretas que aconteceram, isso é muito importante a gente não esquecer, né? Junho, aqui em São Paulo, um pouquinho antes de São Paulo, a gente teve os protestos em Porto Alegre também relacionados a transporte. Em São Paulo, o que levou muita gente para as ruas foi a questão do transporte. Aos poucos, outras pautas foram se somando, mas por muitos dias, né, nessa revolta popular, a gente tem a questão do transporte. Quando você pergunta se a gente se impressionou, é difícil falar isso porque a gente acredita que construiu isso em certa medida, né? Isso passou por um planejamento, por muita organização, e nos últimos aumentos a gente levou também muitas pessoas para as ruas. É claro que agora cresceu mais, mas isso também tem a ver com o valor da tarifa. Não só com o Facebook, nem só com a organização do MPL, nem só com as redes sociais. Tem a ver, a gente sempre dizia, isso é legal falar para vocês, nesses 8 anos de existência do MPL, a cada aumento de tarifa, aconteciam muitas mobilizações. E a cada aumento, a gente dizia para as pessoas, olha, se a lógica do transporte não mudar, se o transporte continuar sendo tratado como uma mercadoria, todos os anos, ou quase todos os anos, a tarifa vai aumentar. E cada vez que a tarifa aumenta, aumenta com ela a exclusão social, a exclusão das pessoas que não podem pagar pela tarifa. No Brasil, isso é muita coisa. A gente tem aproximadamente 37 milhões de brasileiros que não podem usar o transporte público. Isso significa que muitas dessas pessoas estão também excluídas da educação pública, da saúde pública, do acesso a parques públicos, a centros culturais públicos, porque essas pessoas não podem pagar. Muitas vezes não podem pagar o ônibus para chegar até uma escola pública, para chegar até o hospital público. Então, a luta por tarifa zero é uma luta na esfera dos direitos. A gente entende que o transporte não pode ser entendido como uma mercadoria, ele tem que ser entendido como um direito, e mais que isso, porque ele é um direito que dá acesso a todos os outros direitos. E também tem que falar um pouquinho na questão do direito. Mas como é que esse direito é aquela história do lençol, como é que a gente puxa de um lado e fica com o pé fora de outro, né? Que é política pública. E só para terminar, é importante a gente dizer que existe um manifesto retroativo. Houve um programa espacial das cidades do mundo majoritário que tornaram as cidades divididas. As periferias, em geral, estão longe do grid central e essas pessoas não têm acesso a tudo isso que a gente está discutindo. E o que é importante para essa comunidade aqui multidisciplinar é construir uma nova visão de cidade, uma cidade conectada, acima de tudo, que empodere as pessoas por meio de espaço de aprendizado a ter mobilidade física, social e financeira. E essa visão de cidade inclusiva tem que ter 3 pontos fundamentais. Ela tem que ser capaz de integrar as favelas, porque, pela primeira vez na história da humanidade, tem mais gente em cidade do que no campo, e a cidade é o sistema mais importante do século XXI, como o Miguel falou, só que sistemas são decididos de baixo para cima. Tem que ser um programa de cidade que se antecipa essa migração que está ocorrendo no Brasil, nem tanto, mas no resto do mundo, mas ainda vai continuar no Brasil, que já é 84% urbanizado, e tem que ser cidades resilientes, porque o Rio de Janeiro, que como exemplo eu vivo lá, tem que evitar o que aconteceu em Medellín. Medellín teve um trabalho brilhante do Alejandro Echeverri, um amigo meu que apresentou ontem no Rio. Caiu muitos homicídios, só que aí teve um problema, uma externalidade e outra. O Dom Berner, que era o chefe do tráfico, foi extraditado dos Estados Unidos. E começou a entrar uma guerra entre os dois frentes dele. E o que aconteceu? Os homicídios foram de 27 por 100 mil para 94 por 100 mil em um ano. Então, a gente do mundo majoritário tem que começar a pensar onde é que a gente quer chegar com o todo. Mas o que ela falou do fluxo de pessoas é um ponto fundamental, assim como o fluxo de conhecimento. Como abordar isso? Eu acho que temos que dispor de um leque absolutamente interminável, né? Desde 84 nós vivemos um laboratório de experimentações políticas, mas, ao mesmo tempo, essas experimentações não acompanharam a complexificação das nossas cidades. Quer dizer, não é só o Estado que vai resolver, mas também não é só o capital privado e nem o indivíduo. E aí, eu acho que nós precisamos de muito mais modelos, e modelos mais dinâmicos e sofisticados, do que só o passe livre. Acho importante resgatar esse tipo de ousadia ao se falar de políticas públicas. Por um lado. Por outro lado, nós também precisamos de modelos que fujam à lógica da representação parlamentar e política.
porque o tempo das intervenções urbanas, infraestruturais, não é o tempo do calendário eleitoral, né? Um prefeito investir, quer dizer, isso é uma coisa que os políticos sempre dizem entre si, saneamento não dá voto, né? E política de transporte é a mesma coisa, quer dizer, os resultados nós só vamos colher no futuro, que não bate com a temporalidade do calendário eleitoral.